bifocal. Boa noite, Marinalva. Eu chamo Rubens, faço gestão pública em Uberlândia. Boa noite, meu nome é Carolina, eu também sou aluna do curso de Gestão Pública e a gente está aqui para falar sobre gestão pública e no mapa conceitual a gente escolheu categorizar o que a gente achou de mais importante trazer hoje para vocês, né, em gestão pública, que é sobre gestão de pessoas, políticas públicas e planejamento urbano e ambiental. E nas políticas públicas a gente pode analisar a identificação de problemas, formação de agenda, formação de política e implementação de supervisão, gestão de pessoas, treinamento, motivação, comunicação, treinamento e planejamento urbano ambiental, estratégias, monitoramento e metas. Porque a gente acredita que na gestão pública, como é uma administração para o bem público, ela pode contemplar várias esferas. Então, a gente até, né, Rubens, a gente ficou questionando como que seria se fosse uma gestão privada, esses mesmos temas. Como que acontece, né, essas políticas públicas, se fosse uma gestão privada, gestão de pessoas. Então, depende da meta e da estratégia que você quer alcançar. Então, a gente trouxe no contexto da gestão pública, por exemplo, gestão de pessoas, o que poderia acontecer para melhorar o quadro de pessoas que estão envolvidas no projeto, né? Melhor treinamentos, motivação, a comunicação, como que essa comunicação pode ser feita, né? Que forma que ela vai ser mais rápida, como a gente viu também nas matérias anteriores, o que dificulta e o que facilita a comunicação numa gestão pública, onde você está falando de gestão de pessoas, né, Rubens? Sim, hoje em dia tem muita tecnologia envolvida, né? Pode ser por e-mail, pode ser por quadros, né? Colocar quadro na entrada e saída dos trabalhos. E o planejamento urbano e ambiental, né? Estratégia, monitoramento e metas, né? É a formação de cidades, né? Uma cidade, se ela já é construída, ela pode ser... Pode ser? Pode. No planejamento urbano é muito interessante também, isso que você falou é importante, Rubens, porque quando a gente pensa em cidades inteligentes e tem as agendas, né, conforme o desenvolvimento das cidades, se a gente pensar na estratégia como um todo do plano diretor da cidade, que você tinha falado, né, você lembra, na discussão? Participação das pessoas na estruturação de como que essa gestão não vai impactar nas áreas que vão ser construídas, por exemplo, que impacto ambiental que vai ter, aí pode ter audiências públicas, chamando a população para discutir, por exemplo, sobre um loteamento. Sim. Né? Na construção de um bairro, qual a classe social que vai para aquele bairro? Qual é a área da cidade? Se é um bairro industrial, se é um bairro comercial, se é um bairro residencial, né? Isso tudo está incluído. E o objetivo, porque aí entra também dentro da gestão pública a especulação imobiliária, por exemplo, dentro da área de planejamento urbano e ambiental, quando a gente fala em estratégia, monitoramento e metas, a gente discute também, a gente pode discutir qual é o tipo de gestão que a gente vai querer, né? Se for uma gestão pública dentro de uma prefeitura, por exemplo, né? Quais as áreas que englobam serviços urbanos, secretaria de meio ambiente, de obras, de planejamento urbano, e todas essas áreas elas têm que conversar entre si para ser monitoradas. Por exemplo, a gente tem um bairro feito numa cidade que quer contemplar mais a natureza, que impacto ambiental vai ter, que área de preservação eles vão deixar dentro do bairro, igual a gente conhece aqui na nossa cidade, um bairro que tem até um parque que a gente vai, né? Então, esse tipo de estratégia também demanda que tipo que é o planejamento urbano que essa cidade vai estar organizando no contexto da cidade, né? E que meta, o que ela quer, quantidade de loteamento para um ano que a cidade pode ter. Então, tudo isso é discutido. E visando também empregos, né? É verdade. Tem a questão de emprego, porque quando você faz um planejamento, você tem que ter em vista a questão de trânsito, a questão de mobilidade para aquela área, a estrutura, né? Se pode construir prédios ou não, se pode
qual o impacto que vai gerar naquela região, mas visando principalmente empregos, né, para a população em si. E o acesso, né? Essas pessoas que vão trabalhar nesses bairros, que classe que é esse bairro, né? Uma área de condomínios, é uma área de casas populares, qual o impacto social do entorno dessa cidade que vai ter, né? A questão do transporte público vai contemplar. Então, esse planejamento urbano na gestão pública é muito interessante. Na gestão de pessoas, que também cabe a gestão de pessoas dentro do planejamento urbano, né, Rubens? Porque a comunicação entre essas estratégias para planejar uma cidade também é muito importante. E a política pública. Então, o que a gente entende? Que as três áreas elas conversam entre si, seja em qualquer assunto que está se tratando dentro do contexto da gestão pública, Sim, administrativa. sim, pode ser identificado problemas, né? Qual o problema que vai trazer para aquela região, qual a solução que vai trazer para aquela região. E isso tudo se conversam, sim. E lembrando também que na política pública visa o bem comum, porque a gente está falando de uma gestão pública. E aí que a gente problematizou, professora, relacionado se fosse uma gestão privada, né? Que os objetivos, as metas, os treinamentos, as estratégias seriam todos diferentes, né? Então, quando a gente está falando em gestão pública, visa o bem comum, sim, que a gente aprendeu na matéria. E a privada pode ser levada com certeza em consideração, porque o intuito dela é o lucro, né? O intuito dela é puxar a renda para ela. Aí ela vai